Sejam bem-vindos ao Papscast, conectando pessoas ao sucesso. Eu sou o Rogério Liani e hoje a gente vai falar sobre um tema aqui que gera uma certa expectativa. E eu tô fazendo isso propositalmente, porque para que você fique ansioso com relação àquilo que eu vou falar, porque o nosso tema de hoje é sobre ansiedade. Não sei se você tem, você que está assistindo aí nessa tela, mas hoje muitas pessoas têm por conta das telas e da tecnologia e do fato da gente ter que estar disponível o tempo todo. E para isso a gente trouxe o Johan Nunes, é Johan que fala mesmo, né? Isso, Johan. Johan Nunes, que é psicólogo comportamental e trata, vamos dizer que ele tem uma especialidade nessa área de ansiedade que trata várias pessoas. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite da Sensupeg. Fico muito feliz de estar aqui. E ansiedade, você já viu que você já começou fazendo esse cortezinho assim da ansiedade. Para muitas pessoas deve estar assim, fala logo, pelo amor de Deus. É isso aí. Vamos falar sobre ansiedade. Mas antes de falar sobre ansiedade, deixa eu te conhecer um pouco. Você se formou psicólogo e tudo mais. Por que você decidiu estudar? Eu gosto muito da pergunta, Johan. Como é que você chegou até aqui? O que você fez da sua vida para você chegar até aqui? Bom, primeiramente que eu não sou daqui, de Cascavel, do Paraná. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já viajei o mundo inteiro para conta de família, questão, essas coisas. E eu sempre tive esse contato com a psicologia, então eu sempre estive nesse meio. E aí, acabou que eu fui parar aqui em Cascavel, alguns anos atrás, e conheci a psicologia através da Solange, da Iluminari, da Clínica Iluminari. E acabei me apaixonando por psicologia e desde então comecei a fazer a graduação, fui me tendo essas demandas mais de ansiedade, fui lendo mais sobre ansiedade, sempre tive esse interesse sobre esse tópico e me formei e meu principal foco é isso, é a ansiedade. Você tem atendido adolescentes e adultos nessa área, né? Isso, principalmente na área de ansiedade. Eu sempre falo que a ansiedade se demonstra, em todos os casos que eu atendi, a ansiedade estava lá. Com a pessoa, às vezes... mas hoje todo mundo tem uma certa ansiedade, né? Hoje eu diria que a ansiedade é que nem você acordar de manhã. Todo mundo vai ter uma hora ou outra. É que nem beber água. Beber água e ansiedade está quase igual. O que acontece é que muitas pessoas não têm a crise de ansiedade, né? Exato. Mas ela se sente ansioso, porque a crise de ansiedade é algo terrível. A gente fala que ansiedade é uma emoção normal do nosso corpo. É aquele quando dá o instinto de luta ou fuga. Então dá essa ansiedade. A gente fica, o que eu vou fazer? Será que eu me desespero? Assim, é uma coisa, principalmente do futuro, uma preocupação com o futuro. Agora, quando isso é muito acima, muito elevado, esse sentimento, aí vem a crise, que aí é onde a pessoa tem que prestar mais atenção. Cara, na minha vida, acho que eu tive umas 2 crises de ansiedade. E eu digo pra você que é algo... eu não desejo pra ninguém, cara. É algo... parece que tá faltando ar, parece que tem alguém te enforcando, um aperto no peito, e você não sabe direito o que sentir, não sabe direito como se organizar. Exato. Pra poder... sei lá, entendeu? Realmente não sei, assim... É bem maluco, assim, cara. É uma coisa bem... eu digo que cada paciente tem uma forma de demonstrar uma crise de ansiedade. Então, por exemplo, eu sei de casos, por exemplo, que eu atendi também, que a pessoa não tem essa questão de desespero. A pessoa fica agressiva. A pessoa fica querendo descontar essa ansiedade. Ou ela se esgota tanto com essa crise de ansiedade que ela fica, às vezes, 1 dia, 2 dias na cama. Então, a ansiedade ela tem vários modos de se expressar. Caramba, isso eu não sabia, cara. Eu fiz um teste uma vez, um teste comportamental, há muitos anos atrás, com uma psicóloga, inclusive, e eu descobri que eu tinha o meu aspecto de quando eu tava me sentindo pressionado, ansioso no caso, né? Pressionado, eu retraio e não converso com ninguém. E eu sou muito comunicativo. Converso com todo mundo, não sei o que nada. E quando eu tô nessa... então eu já... isso, cara, foi muito bom pro meu autoconhecimento. Quando eu percebo... sabe... mas eu não tô falando com ninguém, eu cheguei na minha mesa, sentei, baixei a cabeça, trabalhei o dia inteiro, estou tendo algo relacionado a isso, entendeu? É sempre importante a gente ter esses sinais, assim. A gente geralmente vê muito em questão de o que nos ensinam, até mesmo na faculdade, na rede social, que a gente tá tendo bastante sobre isso, é que a ansiedade tem 5 sinais, mas eu digo que a ansiedade pode ter 1 milhão de sinais. Então, assim como... pra você talvez tenha essa questão de ficar mais retraído, tem gente que é o contrário. Tem gente que começa a falar e não para de falar. Ou comer. Começar a realmente comer por ansiedade. Ou estar ansioso e começar a descontar isso em comida, começar a descontar isso em várias outras coisas. Então, tem gente que fala assim, eu sou uma pessoa muito... que pensa muito, eu sou uma pessoa que tem várias ideias.
E aí, será que você também está tendo várias ideias? Ou está tendo uma crise de ansiedade que te leva a alguma conclusão? Então, tem essa diferença. Então, a ansiedade, ela se expressa de várias maneiras e as crises de ansiedade se expressam de várias maneiras. Não tem um tipo de método para isso, um livro de regras para isso. E por que a gente está tão ansioso? Olha, uma boa pergunta. Eu diria que isso tem vários fatores. Vários fatores, seja do ambiente que a gente está vivendo, seja da época que a gente está vivendo. Hoje em dia, a gente está com uma época de informação. Então, a gente tem várias informações sendo colocadas e passando através da gente, e a gente aprende com isso de alguma forma, mas também a gente está numa cultura de ser muito mutável. Então a gente está numa cultura muito volátil, vamos falar assim, onde mudanças acontecem assim, onde, querendo ou não, você não tem uma certa estabilidade no geral. Então, esse medo do futuro, do que pode acontecer amanhã, do que pode acontecer daqui 1 hora, a gente não tem essa certeza. Então, isso tudo vai gerando essa ansiedade. A gente percebe muito que a ansiedade tem se aumentado bastante nos últimos 10, 20 anos. Por quê? Porque a sociedade muda, e quando a sociedade muda, gera alguns efeitos psicológicos. Isso tem tudo a ver com a tecnologia? Totalmente. Inovações tecnológicas, principalmente com a questão de informação, questão da globalização, a gente tem acesso à informação do outro lado do mundo. De uma maneira muito rápida. De uma maneira muito rápida. Então, por exemplo, às vezes eu posso estar vendo TV e pode estar tendo uma guerra, como está tendo vários conflitos ao redor do mundo. Isso me causa uma ansiedade. Porque eu fico pensando, meu Deus, se chegar no Brasil e se eu tiver que ser convocado para quem está na questão de se alistar na alistamento militar. Então, essa tanta informação, tanta tecnologia, a capacidade de instantânea quase de se chegar à informação, se receber informação, gera mais ansiedade, gera essa preocupação com o futuro. Sabe que eu tenho uma história, eu nas minhas palestras eu conto essa história, que tinha um cara que o carro dele fura um pneu e ele vai perceber que não tem o macaco que troca o pneu, que ergue o carro para ele poder fazer a troca do pneu. Uhum. Aí ele olha lá, a 200 metros, tem uma casa que tem uma luz acesa nessa casa. E ele fala assim, vou lá pedir um macaco emprestado. Então ele começa a caminhar. E ele começa a pensar assim, cara, mas e se o cara não quiser me emprestar um macaco? Ah, mas aí é muita sacanagem, né? E ele vai, durante todo o caminho dele, ele vai pensando sobre isso. Ele vai assim, pô, mas é muito... Não, mas se ele não quiser me emprestar, eu vou dizer pra ele que, pô, cara, eu tô com meu carro ali, pô, me empresta, tô sem sinal de celular, me ajuda aí e tal, não sei o que lá. E ele vai. Quando ele chega na porta da casa, ele bate na porta da casa. O cara abre e fala assim, oi, tudo bem, como é que eu posso ajudar? Eu não preciso do seu macaco, muito obrigado. E ele vira as costas e vai embora. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a gente está tão, às vezes, acelerado, pensando, a nossa cabeça está tão confusa, que a gente não consegue... a gente criou uma narrativa na nossa cabeça que faz com que a gente já deu a opinião do outro relacionada à nossa vida. Como é que a gente acalma nosso cérebro? Primeiro, respirando fundo. Falando assim... É muito interessante porque, embora a ansiedade seja o medo do futuro, a gente tem que entender também que o futuro não tem uma certeza. Então, justamente a gente sabendo que o futuro pode não ser tão caótico quando a gente pensa que pode ser uma coisa mais calma, a gente respirando fundo, entendendo, ok, eu não sei o que vai acontecer. Deixa eu estar preparado para o que está acontecendo agora. Pô, mas aí você tá lá naquele momento de caos e o cara fala assim, não, eu vou parar tudo... É isso? É isso. Basicamente é isso. Porque a pessoa, mesmo nesses momentos mais intensos, que a pessoa não tem um macaco pra conseguir trocar a roda do carro, a pessoa tem que entender, ok, eu estou num momento que eu estou muito sensível, estou num momento que eu estou realmente à flor da pele. Vou respirar um pouco para eu voltar a uma certa estabilidade. Claro, a gente vai continuar sentindo raiva e desespero, mas a gente vai estar em uma estabilidade para entender, ok, eu vou lá nesse vizinho, bater a porta e vou ver se ele tem um macaco ou não. Se não tiver macaco, passo para o próximo plano. Se tiver, eu troco a roda do carro. É basicamente isso. A sua calma em falar é algo que nos gera uma certa ansiedade, porque, sei lá, é lógico, eu vou falar pra você que tá aí assistindo, diretamente pra você que tá assistindo. Primeira coisa, autoconhecimento é muito importante. E eu sou um adepto da terapia. Eu fiz terapia durante muitos anos e isso me mudou completamente. Então eu recomendo que você procure um psicólogo e faça uma terapia para que você possa ter autoconhecimento e possa colocar.
Mas você só chega nesse nível aqui de você pensar, de você ter, se você tiver tudo alinhado na tua cabeça. Porque se você tiver uma bagunça, você não vai conseguir pensar. Não. Nem pensar em respirar. Não é verdade? Totalmente verdade. E isso acontece muito quando a pessoa realmente não tem essa prática de terapia, ou quando a pessoa realmente está em uma crise de ansiedade muito forte, que ela não consegue nem se escutar. Isso que eu fico falando. Às vezes a pessoa sabe todos os métodos, sabe, assim, pode saber todas as técnicas, mas se a pessoa está em um estado tão à flor da pele, tão de ansiedade, ela não consegue nem se escutar. Então, por isso que tem, por exemplo, algumas respirações guiadas. Então, vou respirar por 4 segundos, segurar a respiração por 4 segundos, expirar pela boca por 4 segundos. Porque isso... 4-4-4. 4-4-4, ou 4-7-8, enfim, tem vários tipos de métricas de respiração. Mas o quê? Às vezes não vai conseguir trabalhar com a questão de... A psicologia comportamental não trabalha muito com pensamento, é mais comportamento. Mas vamos dizer pensamentos. Ela não trabalha para você aliviar seus pensamentos, trabalha para você justamente ter um estado de relaxamento do seu corpo. Porque quando a gente está ansioso, a gente fica tudo tenso, a gente fica com a mão, às vezes, tão apertando tão forte que acaba machucando as suas mãos. Então, o quê? Primeiro, alivia o corpo, depois alivia a mente. Para o quê? Para você deixar justamente que a técnica possa ser utilizada. Se você está num estado de tensão, aí pode ter remédio que for, não vai conseguir. Só se for uma dose muito alta. Aí apaga, aí a pessoa apaga. E vai demorar pra fazer efeito também, né? Exato. Então, assim, a pessoa primeiro precisa entender o quê? Ok, estou muito à flor da pele. Vou tentar respirar meu corpo. Quando eu vou tentar relaxar meu corpo. E aí, depois que relaxa o corpo, aí vai pra questão mais de pensamento, pra questão mais de comportamento mesmo. Então, exercício físico também ajuda. Exercício físico, alimentação também. Por quê? Como a gente conversou antes, a alimentação, às vezes a ansiedade está tão alta que a pessoa vai descontando comida, vai comendo. E aí, se a pessoa entender que ela precisa se alimentar bem, ela não vai ter os famosos gatilhos, né, de consumir tanto alimento, como se pode dizer, de compulsão, um ato compulsivo, né? A questão de exercício físico também é muito bom porque trabalha essa questão de consciência corporal, então ajuda também. Terapia que é essencial, mas principalmente eu diria que apoio também. É essencial a pessoa ter um apoio. Porque às vezes a pessoa tá sozinha, assim, mas eu não tenho ninguém, a pessoa pode se perguntar. Mas ter o apoio não é só um apoio humano. Um apoio, por exemplo, de um animal de estimação, um apoio, talvez de uma pessoa que nem esteja mais aqui presente. Então, a pessoa pode ter um apoio na religião, por exemplo. Na espiritualidade, que eu gosto de falar. Porque, às vezes, a pessoa não tem uma rede de apoio para ter esse suporte nessa crise. Mas se ela tiver uma espiritualidade, enfim, algum outro... Como posso dizer? Algum outro... Fazer uma oração. Pilar. Um pilar. Entendi. Algum pilar, assim, que não seja uma pessoa física na hora. Às vezes a pessoa vai estar sozinha e não vai ter esse contato, né? Mas ela tem que ter algum tipo de suporte para que naqueles momentos ela possa se sentir acolhida. Quando a pessoa se sente acolhida, ela tende a relaxar mais o corpo e a ansiedade vai indo aos poucos. Se espera. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma crise, ou seja, de um pico de ansiedade. Então eu estou lá numa crise de ansiedade, como foi o exemplo que eu dei aqui. Mas como é que eu faço para que eu identifique esse pico antes? É possível? Identificar esse pico antes de acontecer e eu buscar, de alguma forma, não deixar romper esse ciclo, esse ápice da minha ansiedade? Sim, é bem possível. E aí é importante ter o autoconhecimento do seu próprio corpo. Por exemplo, você reconheceu que você fica mais quieto. Então, justamente quando você percebe, eu tô ficando mais quieto, tô ficando com menos vontade de me expressar, às vezes tô ficando um pouco mais triste, com o olhar um pouco mais cabisbaixo, ok, tô ficando ansioso. Ou a pessoa que sente aquele calor, sente aquela vontade, eu tô ficando muito nervosa, eu não tô conseguindo pensar, organizar meus pensamentos, eu tô sentindo coisa muito à flor da pele, isso aqui são sinais de uma possível crise. Então, é identificar quais são os sinais que você tem quando enfrenta alguma adversidade, alguma coisa que te dá uma ansiedade, mas também identificar o que te causa a ansiedade. Identificar, a gente fala muito dos estímulos na psicologia comportamental. Então, se você conseguir identificar os estímulos, você consegue identificar os comportamentos, que é a ansiedade. Me dá um exemplo de estímulo. Por exemplo, às vezes uma briga. A pessoa não gosta de briga. A pessoa é uma pessoa pacífica, quase um Buda, que eu falo. Aí tá uma briga, bate no carro dela. Ela vai ficar estressada, vai ficar com raiva. E aí o cara vem pra brigar.
digamos assim. A pessoa não gosta de briga, vai entender que essa situação de adversidade, essa situação de estresse, mais que uma briga, que é uma coisa que ela não, prefere evitar, isso gera ansiedade. Entendi. E aí vem a questão de luto ou fuga. Opa, será que eu luto? Será que eu fujo dessa situação? E a pessoa vai se preocupando e vai gerando essa ansiedade. Entendi. A ansiedade, ela é a ansiedade junto com a depressão, junto com outras complexidades, né? Outras... Podemos chamar de doenças? Podemos falar de doenças, sim. Chamar isso de doenças, doenças... Psicológicas. Elas têm sido combatidas. As empresas hoje falam sobre saúde mental, né? Sim. Inclusive os jovens da geração Z são os que estão preocupados talvez mais preocupados com relação à saúde mental, mesmo a gente sabendo que vem com uma carga de ansiedade já e de vários outros fatores, né? Nunca se falou tanto sobre isso. Como é que a ansiedade ela se torna, ou se é possível ela se tornar uma pessoa muito ansiosa, se tornar uma depressão? Ela tem essas como é que se chama? Psicossomática, algo nesse sentido? Ou não? Ou uma ansiedade não se torna uma depressão, ou são coisas completamente separadas? A gente fala que tudo pode levar a alguma coisa. Tudo vai gerando, vai se conectando. Então, assim, digamos que a pessoa tem uma ansiedade muito forte e pode ter uma ansiedade social. Tá. Digamos assim. A pessoa fica em casa, não gosta de sair, não gosta de ter essas interações e vai se acabando gerando, sim, sintomas que podem se levar a um estado depressivo. Então, assim, não são coisas separadas. Inclusive, muitas... fala que é até um pouco difícil a gente fazer um diagnóstico preciso quando a gente fala de avaliação psicológica, que é o quê? É importante que a gente não vá classificando a pessoa já com TDAH, com, enfim, borderline. É importante entender o contexto que a pessoa vive. Então, assim, muitas vezes a gente vai achar que a pessoa tem depressão, mas a pessoa pode ter, na verdade, uma ansiedade social. Ou, eu posso achar que a pessoa é um borderline, porque ela é sempre muito reativa, ela é sempre muito... vive tudo no máximo. Tem muita gente que gosta de se autodiagnosticar, né? E esse é um problema justamente que a gente volta para a questão das mídias sociais e da tecnologia. Eu sou esquecido demais, então eu tenho TDAH. Mas na verdade eu sou esquecido. É uma coisa que você que vai aprendendo, que é natural, que você tem ali, carrega uma bagagem histórica, né? Carrega uma bagagem de comportamentos. Eu acho legal que tem algumas pessoas que eu já ouvi uma pessoa usando a expressão: nossa, hoje o TDAH da pessoa tá muito forte. Como assim tá forte hoje? É que ela tá mais esquecida, ela tá distraída, mais distraída do que o natural, sei lá. Então, tipo assim, sem se preocupar, né, em realmente criar um diagnóstico pra isso. Ficou fácil de dizer, né? Sim. E é importante que a gente entender que esse fácil de dizer, a gente pode entender assim, uma brincadeira, né? Mas assim, chegou um ponto que é pesado um rótulo de, por exemplo... muito. Você falar pra pessoa, um psicólogo... Você vê um vídeo no TikTok de 5 sinais de que você pode ser borderline. Você preenche 4 dos 5. Aí, ó, manda pro amigo e fala assim, tá vendo aqui, ó? Cravou. E aí isso vai gerando uma ansiedade, tipo, meu Deus, eu sou borderline, o que eu vou fazer agora? Então, assim, esses falsos diagnósticos mais atrapalham do que ajudam na saúde mental. Então, é importante sempre a pessoa ficar sempre de olho. Se uma pessoa já é ansiosa, tem tratamentos para isso, tem medicamentos, tem meditação, exercício físico, mas a ansiedade pode ser tão grande que pode gerar, não desencadear, mas pode levar a sintomas depressivos, a sintomas de outros quadros também. Tem a TAG, tem um transtorno de ansiedade geral. Tá. A pessoa, às vezes, ela vai tendo uma ansiedade de um certo estímulo, e esse estímulo vai ficando nesse ambiente com esse estímulo, que aí depois ela vai ter uma ansiedade para todos os estímulos que parecem minimamente com aquele. Caramba. Então, assim, por exemplo, eu tenho medo de dirigir. Digamos que eu tenho ansiedade para dirigir, aconteceu um acidente comigo. Eu fico tanto dirigindo e eu não trato essa ansiedade que daqui a pouco eu vou ter medo de ver carro. Daqui a pouco eu vou ter medo nem de assistir uma corrida. Vou ter medo de ver vídeos de... E aí eu já não saio de casa, porque tem carro na rua. E aí você não sai de casa, não tem carro na rua, e aí isso vai lidando, isso vai indo. Como a mente humana é complexa, né?
complexa e a cada ano a gente vai descobrindo mais coisas. Então, eu diria que é uma coisa que a gente tá nem na borda, nem na pontinha que tá saindo do iceberg. A gente tá minimamente que a gente sabe sobre a nossa mente. Cada dia eu aprendo mais. Quando a gente vai falar de neurociência, dessas questões, cada dia eu aprendo mais sobre essas questões. Porque o cérebro passou a ser estudado muito recente, né? Sim. É muito recente os estudos que tem. Até então, eram casos mais clínicos, né? Quando vai pra psicologia, eu tô falando porque eu tive aula de psicologia na faculdade, tá? Só com todo respeito. Quando a gente vai para psicologia, a gente percebe que os casos eram mais clínicos. Comportamentos parecidos. Então, analisava os comportamentos, né? Sim. E aí, a partir disso, a partir dos anos 80, a gente quer começar a estudar o cérebro, né? Sim. E aí é interessante que a gente tá, pelo menos na parte que eu estudo a psicologia, na minha abordagem, a gente tem exatamente essa linha histórica. Começou estudando os comportamentos, então A mais B é igual a C. E aí indo. E aí a gente ia classificando errado, e aí, por exemplo, um autismo ia como talvez uma questão de histeria, ou enfim, outros comportamentos eram dados como loucos, como maníacos, né? A gente teve toda uma parte da história que infelizmente aconteceu isso. Sim. Porque achavam que as pessoas tinham comportamentos errados, de acordo com elas, e então não se enquadravam. Assim, por mais errado que seja, eu não tô defendendo o modo, mas o fato de se juntar essas pessoas que tinham essas condições na época possibilitou que muitos médicos estudassem aquilo. Então existe uma certa, com todos os aspas possíveis, existe uma certa vantagem em ter tido essa situação. Uma coisa só leva a outra, né? Sim. Uma coisa, como você mesmo falou, né? Uma coisa leva a outra. Então, o fato de ter os hospícios antigamente, que é a sua crítica, foi o que levou a gente a estudar e descobrir que os hospícios não funcionam. Claro, exatamente. Eu diria que foi um infeliz acontecimento, mas foi bom porque a gente teve vários projetos que, por exemplo, tem uma psicóloga chamada Anise da Silveira, que ela é psicanalista, e justamente nessa época que ela estava estudando nos manicômios, o que ela percebeu? Opa, se eu trazer a arte para esses sujeitos, eles apresentam comportamentos de melhora. Eles apresentam uma melhora nos quadros que eles têm, de convivência maior, de talvez surtos, que a gente classificava como surtos, como desequilíbrios menores, aprendem a se controlar mais. Então, por exemplo, hoje em dia existe a arte-terapia, que também ajuda na ansiedade. Então, às vezes, eu até recomendo para os pacientes que têm essa veia mais artística, eu falo assim, olha, tá ansioso? Vai pintar um quadro, vai desenhar, porque a atividade manual ajuda também na ansiedade. Sim. Ajuda. Então, fazer uma coisa manual, fazer uma coisa mais que traz uma certa recompensa, uma certa satisfação, ajuda. Então, mas assim, a questão dos hospícios teve toda essa questão. Mas, que ia voltar na questão da comportamental, Sim. que voltou a mais B igual a C. Teve estudo do cérebro também, mas mais que o estudo do cérebro, agora a gente está indo com uma nova vertente, pelo menos na minha abordagem, que é o quê? Estudar o contexto. O que é a gente senão o ambiente que a gente vive? Perfeito. O que é a gente senão aqui no trabalho, ou enfim, em casa, no trânsito? Então, a gente tem que entender que o comportamento depende do contexto. Eu posso, por exemplo, ficar quieto aqui e isso ser uma coisa normal. Mas se eu estou quieto em um ambiente que não era para eu estar quieto, que eu geralmente sou mais comunicativo, aí é errado. Eu estou pensando no mesmo comportamento, mas em contextos diferentes. Então, assim, é importante a gente analisar quando a gente fala de ansiedade, ou qual é o contexto que isso aparece. Às vezes a pessoa fala demais. Tá, isso pode ser ansiedade. Mas se ela tiver, por exemplo, um trabalho de palestrante, será que isso é ansiedade? Ou a pessoa, por exemplo, ela fica muito quieta, mas ela é psicóloga. Ela tem que ouvir mais. Será que isso é um sinal de ansiedade? É entender como que esses sinais aparecem nos contextos que aparecem. É importante, sim, concordo plenamente com você e acho que o autodiagnóstico eu acrescentaria aí, porque às vezes é muito falante, então tem TDAH porque fala muito, precisa fazer muito, ou sim, hiperatividade, né? Você tem hiperatividade porque, entendeu? Fala bastante. E aí existem vários casos aí, né, eu não gosto de me relacionar com pessoas, então eu tenho autismo. Tô dando exemplos aqui que são esdrúxulos. Sim, até, mas né? Infelizmente a gente ouve cada vez mais. Por exemplo, contato visual. A pessoa não faz contato visual, é autista. Não, gente, a pessoa não aprendeu a fazer contato visual. Perfeito.
Então, você como psicólogo deve ser... Então, doutor, eu vim aqui... É porque eu sou autista. Mas você tem um laudo? Não, vai dizer que não acontece. Acontece. Não é verdade? Eu só vim aqui porque eu tenho autismo, então eu queria... Não, cara, peraí, vamos conversar, vamos sentar, enfim. É bem isso, as pessoas procuram assim... então, eu vim fazer terapia, mas eu acho que eu sou borderline. Eu acho que eu tenho autismo. Aí você vai falando com a pessoa, você vai entendendo que não é bem assim. Que você vai fazendo assim, opa, não se configura muito bem. Mas, cara, isso é todo um processo. Não é uma exceção também que a gente vai falar, você não é, você é. É importante a gente falar isso. E também é importante que a pessoa entenda que em uma sessão ela não vai ter um rótulo. É até bom que ela não tenha um rótulo. Eu não vou chegar pra uma pessoa em uma sessão e entregar pra ela um laudo, né? Claro. Até porque o que eu mais percebo, e eu tô falando de uma pessoa que tem empresas e que trabalha com outras pessoas em ambientes diferentes, tá? Uhum. O que eu mais percebo é que as pessoas gostariam de ter um laudo, nem que seja um autolaudo, Sim. tá? Pra falar assim, então é que eu cheguei atrasado porque eu tenho TDAH. Não é? Uhum. Ou, é porque como eu tenho... Pô, eu vou falar porque eu já usei muito isso. Eu tenho insônia, então eu não durmo bem. Pô, cara, mas eu tinha insônia até minha filha nascer. Depois que eu não dormi mesmo, aí, pô, hoje em dia eu deito na cama e durmo assim, na paz, entendeu? Tranquilo. Mas esses diagnósticos, assim, esses autodiagnósticos, pra mim são os mais perigosos, assim, sabe? Porque a pessoa fica se rotulando para que ela possa... E na realidade você tem que se adaptar à sociedade, não a sociedade a você, né? A gente fala que o laudo psicológico, ele é mais pra pessoa que recebe o laudo do que pra sociedade em si. Porque às vezes a pessoa que vai solicitar um laudo, ela não sabe por que ela age daquele jeito. E isso causa uma angústia, isso causa uma ansiedade na pessoa. Então, eu fico incomodado porque às vezes eu não tenho um bom relacionamento, às vezes eu tenho, enfim, características que se classificam em algum quadro. E depois de um processo avaliativo, ela entende, é por isso que eu sou assim. Por isso que eu tenho esses comportamentos. E aí vem a fase de terapia, que é como que a pessoa vai lidar com essas dificuldades e contornar elas, amenizar essas características, ou justamente saber lidar com elas. Não para justamente falar assim, eu quero fazer... Isso a gente vê muito em faculdade também. Pessoas, principalmente a gente fala, estudante de psicologia é o que mais sai de autodiagnóstico. Que a gente tem uma matéria só. A gente tem uma matéria só de psicodiagnóstico. Então, assim, a gente brinca que essa matéria é tipo assim: você sai da aula com uns 3, 5 diagnósticos na sua cabeça. O cara quer gabaritar, né? A gente gabarita. A gente tem uma prova assim, a gente tem assim, listas, a gente fala, então, eu acho que posso ter isso, posso ter isso, posso ter aquilo. Mas a gente vê que isso, por exemplo, na questão de educação. A gente sabe que o mal de TDAH e de autismo muda totalmente a questão de metodologia, de provas adaptadas, às vezes um professor de suporte. Então, assim, isso é uma coisa muito pesada. Existem leis, né, que asseguram isso. Então, a pessoa rotular, ter um autodiagnóstico ou banalizar isso, eu acho que até uma certa ofensa para quem realmente tem isso. Então, é uma coisa muito... que infelizmente vem cada vez mais popularizando. E isso nos consultórios cada vez mais vem se apresentando. E a gente tem que fazer praticamente uma aula de... Opa, não é bem assim que funciona, antes de começar a terapia. Pra pessoa entender. Viu? Os adolescentes e os adultos, principalmente com relação ao mundo que a gente vive hoje, de ter muito conhecimento. Uhum. A gente é a era do conhecimento. Sim. Nós estamos no milênio da educação, onde toda a informação está a um palmo de distância da nossa mão. Como é que as pessoas têm lidado com a aprendizagem? Uhum. Como é que você tem visto isso na tua área, né, na psicologia? Como tem tratado isso com relação à ansiedade em si? Porque eu percebo que hoje em dia tem tudo tão na mão que as pessoas não buscam uma certa informação. Elas não vão atrás daquilo porque aquilo tá fácil. Sim. Ao mesmo tempo em que, se eu quiser construir um muro na minha casa, eu assisto 4, 5 vídeos no YouTube e, em tese, eu vou aprender a construir um muro na minha casa. Eu sei? Não, porque eu preciso praticar. Não é verdade? Sim. Método PAPS. Planejamento, aprendizagem, prática, empoderamento e sucesso. Eu vou aprender a construir um muro, mas eu só vou ficar bom a partir do momento que eu pratico. Como é que você tem enxergado com relação a essa aprendizagem das pessoas, essa facilidade, e como é que a ansiedade tem atrapalhado ou ajudado ou convivido com tudo isso?
no quesito principalmente de graduação, eu falo que a ansiedade começa antes mesmo da pessoa, vamos falar assim, de jovens, e pelo menos na minha prática, que eu entendo mais adolescentes e adultos, a ansiedade começa antes da pessoa se matricular. Por quê? A pessoa, justamente por aprender, ter esse conhecimento, não nem aprender, ter o conhecimento na palma da mão, ela tem conhecimento sobre tudo, mas aprendizagem sobre quase nada. Ela viu um vídeo do TikTok e ela sabe minimamente como fazer alguma coisa. Perfeito. Mas ela não aprende os detalhes para se fazer aquilo. Então, a pessoa, quando ela vai se matricular, ela tem a indecisão de, putz, tá, o que eu faço? Eu sei muita coisa, eu vejo muita coisa. Mas o que eu quero aprender? Tem tanta coisa, justamente por ter essa gama gigante de conteúdo, tem pessoas que se sentem perdidas. E isso, a orientação vocacional, a área da psicologia, e vem se aumentado cada vez mais. A procura por orientação vocacional, orientação profissional. Isso de gente que quer começar a fazer entrar em um emprego, quanto a gente quer mudar um emprego. Então, as pessoas querem ter essa aprendizagem contínua. Hoje a gente está em uma época que a gente aprende todos os dias e quer aprender todos os dias. Só que a gente não consegue ler todos os livros do mundo, a gente não consegue ter todos os conhecimentos do mundo. E isso causa uma ansiedade. Tem muita gente que tem uma ansiedade específica de não conseguir ler todos os livros do mundo. Que a pessoa quer ler o tanto de livro que ela conseguir. Só que ela sempre fala, putz, eu nunca vou conseguir ler o livro tal. Imagina, não tem como. Não tem como, é impossível. Assim como não tem como fazer todas as faculdades do mundo. Então, assim, a ansiedade começa antes de você se matricular. Quando você se matricula, aí é outra história. Porque você já tá lá inserido em uma aprendizagem. Mas você fica, tá, será que eu realmente estou na área certa? Tá, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade nessa matéria. Será que é uma coisa que eu quero realmente? Nessa coisa volátil da aprendizagem. Então, muita gente, principalmente em curso de saúde, isso eu vejo bastante em curso de saúde, medicina, fisioterapia, psicologia, tem essa dúvida, tem essa ansiedade, meu Deus, eu vou conseguir. Tipo, eu vou conseguir ser um bom profissional, eu vou conseguir atender as pessoas, principalmente quando se trata de outras pessoas. Então, a ansiedade vai perpassando por todo o curso. E até depois, quando a pessoa sai do mercado de trabalho. Por quê? É porque você sai com o aprendizado, mas com a prática não. Exatamente. A hora que você for atender o seu primeiro paciente cara a cara ali, vai te gerar uma ansiedade. Exatamente. E aí, principalmente com pessoas também que... Por exemplo, pessoas que ingressam na faculdade com mais idade. A ansiedade, tipo, meu Deus, eu perdi tempo. Meu Deus, eu estou atrasado. Porque eu tô na sala com uma criança de 18 anos. Tô numa sala com um montão de jovens, sou o único mais velho aqui. A pessoa vai em ansiedade, vai tendo essa ansiedade. E isso pode levar até pra mesma pessoa desistir. Cara, eu entrei na faculdade de publicidade com 24 anos. E eu quase desisti com 6 meses porque eu era o segundo mais velho da turma. E eu ficava pensando assim, cara, só essa piazada aí de 17, 18 anos e... Aí eu tava assim, bem nessa, assim, pô, vou desistir. Aí eu tava um dia fazendo estágio na AGSIM, lá na FAG, na Agência Experimental. E aí entrou uma amiga chamada Giselta Veiga. E ela tinha, à época, seus 50, e ela tava fazendo jornalismo. E ela tava lá, estagiando junto com a gente. Aí eu parei, olhei assim, e ela olhou. E nós estávamos... Porque assim, ó, publicidade... A minha formação é comunicação social. E aí você pode ser habilitado em publicidade e propaganda ou jornalismo. Então a gente chama que nós somos tipo primos, entendeu? Tipo primos, assim. E ela fazia jornalismo, né? E aí ela falou exatamente isso. Não existe tempo para fazer as coisas. Como se ela tivesse sido enviada por Deus para falar aquilo para mim, entendeu? Tanto que eu fui o orador da minha turma. Nossa. Eu fui o orador da minha turma. E eu agradeci 3 pessoas. E uma das pessoas foi... Obrigado, Giselta, por tudo que você fez por mim, que você nem sabe, mas você me ajudou muito. E até eu sou muito grato a ela, né? Porque eu poderia ter desistido por conta de uma ansiedade besta dessa, né? E aí a ansiedade, a gente tem um fenômeno muito interessante que é a autossabotagem. Aí a gente fica ansioso e fica, eu não consigo, porque daqui 2 anos eu não vou conseguir um mercado de trabalho, porque não vou conseguir passar a matéria que a prova é só daqui de 6 meses. E aí você começa a se auto-sabotar. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, não vou conseguir. E a pessoa desiste. Em muitos casos já aconteceu Como isso. é que desliga o cérebro nessa hora? Eu falo que Fazendo a respiração, tá, mas e aí? Eu falo que a gente não tem, infelizmente, não tem um botãozinho de desliga no nosso cérebro. O que a gente pode fazer é entender que essa ansiedade que a gente tem é uma reação do nosso corpo.
e entender que ela não é, definidora, não é uma... Como posso dizer? Ela não é um norteador para uma decisão sábia. Então, assim, eu não consigo. Beleza, você tá tendo isso daqui na sua cabeça. Entende que esse comportamento é uma coisa que você vem tendo, talvez muitos anos atrás, mais do que você se conhece. Às vezes, eu tô na faculdade há 6 meses, mas eu tenho esse comportamento de achar que eu não consigo há 20 anos. Então, para você conseguir mudar um comportamento de 20 anos, é difícil. Então, entender, eu não sou esse comportamento, eu vou mudar esse comportamento e continuar. É difícil. Eu sempre falo para meus pacientes, não é fácil mudar um comportamento que você tem tanto tempo que você aprende ele. Não é fácil você conseguir mudar uma prática de ansiedade quando você está há mais de 20 anos, mais de 30, mais de 40, mais de 50 anos, quando você está normal. Para você, isso é você. Você já aprendeu a conviver daquele jeito. Você aprendeu a conviver daquele jeito, ou não a conviver daquele jeito. Você só vai fugindo de várias situações, né? E você não vai vivendo. E a aprendizagem, isso tem muito. Por que a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que, eu gostaria de ter feito aquilo. Eu gostaria de ter feito uma faculdade. Porque não só por questão financeira, a gente tende isso, né? Questão econômica, mas porque a pessoa não se sentiu capaz, porque ela achava que não ia conseguir. E aí isso tem que ser analisado o quê? Pode ser uma ansiedade ou uma depressão, ou os dois. Então, na aprendizagem, é importante que a gente avalie muito e esteja perto das pessoas que estão passando por esse processo. Porque a carga de cobrança, tanto do curso quanto da própria pessoa, é muito grande. É muito grande. Tanto que, vira e mexe, eu vejo pacientes que estão na graduação e falam nessa graduação, tipo, meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus, essa prova tá muito difícil. Não dá. Estudantes de psicologia que ficam ansiosos, ficam tendo crises de ansiedade para uma prova. Então, assim, eu falo que a ansiedade, ela perpetua por todo o processo de graduação, de escola. A gente tem muita ansiedade infantil que está acontecendo bastante. Então, assim, às vezes a criança tem 2, 3 anos e tem ansiedade já. Então, Mas qual a razão? É tela ou é pais? E então, aí que é importante... Porque não é uma condição mecânica. Não é uma condição mecânica, não se é genético, até onde eu tenho conhecimento. Até onde eu tenho conhecimento, não é uma questão genética, é uma questão comportamental, uma questão de contexto, uma questão que a pessoa está em um meio que produz esse estímulo de ansiedade nela. E ela se sente mais ansiosa, ou mais estressoras, e isso vai gerando uma ansiedade. Que a ansiedade é só a gente evitar coisas estressantes, basicamente. Então, se a pessoa está num negócio estressante, de cobrança, por exemplo, às vezes o ambiente familiar é muito cobrado. A pessoa entra numa graduação difícil, com medicina, que a gente sabe que é uma coisa mais rígida, vamos falar assim, e ela tem ansiedade. Porque ela foi cobrada a vida inteira, chegou naquele momento, é cobrada de novo e vem a ansiedade. O que eu vejo sobre ansiedade, principalmente aqui como diretor de escola, eu já conversei com pais sobre isso, né? A minha área é comunicação, então eu falo sobre comunicação com os pais. Como se comunicar com o filho, como melhorar a comunicação com o filho e tudo mais. Mas o que eu mais percebo é que existem crianças e adolescentes ansiosos por uma questão de que o pai não conseguiu ter aquilo que gostaria e terceiriza no filho aquele desejo. Sim. De ser jogador de futebol, de ser médico, de ser isso, de ser aquilo, de fazer o que dá dinheiro, de blá blá blá. Você precisa ser algo. E sem respeitar o momento daquele filho. Então, existem vários casos nesse... A própria Sensupeg, o professor Fabrício, fala sobre isso, né? Que fala... Eu vou dar um exemplo bem o Fabrício está convocado para vir aqui um dia falar sobre isso, né? Mas fala sobre a alfabetização das crianças. Então a gente tem crianças de 5 a 6 anos sendo alfabetizadas através da escrita, e o professor Fabrício fala assim, eles não têm estrutura óssea para isso. Olha que você gera algo que vai poder falar. O professor Fabrício que fala, eu já assisti várias palestras para ele sobre isso. Então, cara, quando a gente terceiriza no filho, parece que a gente está criando um ambiente estressor, e esse ambiente estressor deixa essa criança ansiosa. Sim. E a gente acha também que é a tela. Aí, não, tá aqui, ó, pra você relaxar, toma a tela. Né? E aí quando dá a tela e depois culpa a tela. É uma coisa que... A culpa é da tela. A culpa é da tela. É. Eu falo, pra criança ter uma tela, alguém teve que dar pra ela. É isso aí. Então, assim,
Tá, ok, a criança tá ali viciada em tela. Mas antes disso, alguém deu pra ela esse dispositivo. Mas isso que o Fabrício, você comentou do Fabrício, inclusive, Fabrício, ótimo profissional, é o quê? Às vezes os pais, isso a gente entra, não só pais, mas o ambiente, a família, né, vamos falar assim, cobra de uma criança, de um adulto, de um adolescente, coisas que claramente ele não tem condições físicas, questão motora, questões intelectuais também, questões emocionais, e cobra ele um resultado que não é pra ele. Cobra um resultado que não é dele. Então, como que a pessoa se sente cobrada de um resultado que claramente não é pra ela, não é dela, não faz com o perfil dela. E aí ela se molda perante todas as cobranças, todas essas ansiedades, e depois se torna uma pessoa ansiosa, porque não consegue ter aquilo que as pessoas desejaram pra ela. Então eu falo muito que trabalhar com ansiedade é trabalhar com se respeitar. Ok. Você entende que você fica ansioso desse jeito, você entende que você não é aquilo que... Você não precisa ser um jogador de futebol que nem seu pai, se você não tem vontade. Mas é entender isso. E entender que quando surgir algum tipo de estímulo que remeta a isso, entender que, opa, isso daqui não é pra mim. Eu entendo que isso acontece, não tem como evitar. Uma criança de 8, 10 anos, 12 anos não vai saber disso. A gente não vai saber disso com essa fala. O que importa é o pai saber disso, né? Exatamente, por isso que eu falo, não é só, a gente não trabalha com a criança. Eu tenho um paciente atualmente que ele é um pouco mais novo, e eu sempre falo pros pais, não trabalha só com a criança, trabalha-se com os pais e a família inteira. Se eu puder, eu chamo o cachorro da família. Por quê? É importante que todo esse contexto, esse ambiente tenha junto. E também, quando adolescente, com adulto, se eu puder chamar mãe, pai, família, porque não adianta nada, eu falo. Não adianta, porque é o contexto, né? É o contexto. Não adianta nada eu ficar 45 minutos com a pessoa no consultório e a pessoa voltar pra casa, voltar pro ambiente desestressante. Então eu preciso trabalhar não só com a pessoa, trabalhar que ela entenda que aquilo é um ambiente, mas também trabalhar com a possibilidade do ambiente ser menos ansiogênico. Então, isso que é o mais importante. E na faculdade, nas instituições de ensino e aprendizagem, é a mesma coisa. Não adianta eu ter ali um espaço... Não adianta eu ter uma conversa, por exemplo, com um estudante ansioso, se depois, de noite ou de manhã, ele já vai para a faculdade, que é uma coisa estressante para ela. Então, assim, é importante que as instituições de ensino, de aprendizagem, estejam focadas sim na aprendizagem da pessoa, claro, mas também estejam vendo como que a aprendizagem faz efeito naquela pessoa. A pessoa pode ter o melhor curso do mundo, mas ela não consegue captar porque ela está ansiosa. Porque ela não consegue aproveitar aquela instituição, não consegue aproveitar aquele ensinamento para ter o sucesso, né? Por conta que ela está ansiosa. Que coisa, né, cara? Viu? Conta lá pra gente onde é que você trabalha, como é que as pessoas fazem pra te achar, como é que é a clínica Iluminari, né? Iluminari. Que tá mandando os profissionais pra gente poder entrevistar aqui. A Grande Sol, né, que tá mandando pra gente lá. Conta pra gente, cara, como é que é a clínica, como é que as pessoas fazem pra te encontrar e é isso. Pode olhar pra aquela câmera lá, tá bom? Então eu vou começar primeiro do menor pro maior. Então o meu Instagram é @psi_Johan_Nunes. Então vocês podem ver lá o meu Instagram, sempre tem conteúdos bastante sobre assuntos como ansiedade, luto também, que tá muito relacionado. Sim. Então eu falo sempre, luto é ansiedade, e ansiedade também pode ser um luto. Pra clínica também, a clínica é Iluminari, a gente atende aqui em Cascavel, a gente tem profissionais como psicólogos, psicopedagogos, temos nutricionistas, neuropsicólogos, a Solange, temos também outras áreas ali, temos físio também, tem um espaço de fisioterapia, para você que quer ir trabalhar essa área também, né? Tem pilates também, né? Tem pilates, tem acupuntura também, então temos toda essa área, a gente é uma clínica multiprofissional. Então a gente atende vários tipos de demandas que a gente sabe que às vezes não é só a pessoa que precisa de terapia, precisa também de um pilates, por exemplo, para relaxar também, né? Tem toda essa questão. A gente tá na Rua Vitória, 377, em Cascavel, não sei qual que é o bairro que tá, mas é Neva. O bairro da Neva. E é isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, amei o bate-papo e... Muito obrigado. Valeu, Johan. Muito obrigado. Foi um excelente papo. E para você, fica a recomendação. Se você tem um problema de ansiedade, se você procure um psicólogo da sua confiança. Sempre vá atrás de um profissional que possa te atender, que possa te ajudar.
essa é a dica perfeita para você, porque no fim do dia, todo mundo precisa de terapia. Esse foi o Método PAPS. Um grande abraço e comenta aqui o que você mais gostou. Até a próxima.